E aí, pessoal, beleza? Você que está se preparando para os concursos da PM, seja CHO, CFO, CFSD, agora o CFO está mais próximo, CFS, EAP, que é o Exame de Aptidão Profissional, que os terceiros sargentos, os primeiros sargentos e primeiros tenentes fazem. Eu sou o professor Delogo Júnior, sou tenente da PM e professor aqui do curso Fátima Soares. Hoje a nossa aula é correção da prova do CHO. Isso mesmo, eu vou trazer para vocês algumas questões de direito penal militar, processo penal militar, legislação extravagante, com alguns comentários. Comentários da prova, comentários das questões e também comentário de como fazer uma prova que está vindo agora, nos moldes que estão vindo agora as provas da PM. Antigamente você estava acostumado com a prova com um nível maior de decoreba. E a prova da PM de um ano ou dois para cá tem mudado. Se você não está prestando atenção ou você não teve a oportunidade de estudar as provas recentemente aplicadas pela PM, elas estão exigindo um nível de raciocínio maior. São provas mais contextualizadas, mais interpretativas. E eu vou trazer para vocês algumas dicas para que vocês não caiam nas pegadinhas. Mas é aquilo que eu sempre falei também. Eu sempre disse que a prova da polícia era muito decoreba e que um dia a banca iria mudar. Para quem não sabe, quem é de fora, que vai fazer o CFO, nós não temos contratação de banca para concursos da PM. Nós temos o Centro de Recrutamento e Seleção, o CRS, que é uma banca examinadora da própria Polícia Militar de Minas Gerais. Entenderam? Lá é como se fosse um batalhão, para quem não sabe. Tem um tenente-coronel, tem major, tem capitão, tem várias pessoas, vários militares e também funcionários civis que preparam todos os concursos da Polícia Militar de Minas Gerais. Logicamente, provas são sazonais. As provas vão mudando com o passar dos anos. E com a prova da PM e as provas tanto para concursos internos quanto para concursos externos, logicamente devem sofrer algumas modificações. E isso aconteceu. Nós tivemos um exame de aptidão profissional tanto para oficiais subalternos, ou seja, primeiro-tenentes, quanto para praças, principalmente de terceiros sargentos, que foi uma prova totalmente diferente que os candidatos esperavam. Candidatos os quais não estudaram aqui no cursinho Fátima Soares, porque aqui eu sempre estou falando, prepare para fazer a prova. Melhor do que saber o conteúdo é você saber fazer prova. Eu vou falar sobre isso, que fazer prova é tão importante, saber fazer prova é tão importante quanto saber a matéria. Se você não sabe 100% do conteúdo, sabe 80%, mas você sabe fazer uma prova, a chance de você ser aprovado é maior que aquele candidato que tem 100% do conteúdo em mente, mas que não tem técnica e tática para fazer a prova. Não sabe se conduzir durante uma prova, isso é muito importante. E eu vou trazer para vocês. Então, sem mais delongas, só falando que hoje eu estou de amarelo, porque eu gosto mais dessa camisa. Essa camisa tem duas letras importantes na minha vida, que é o E e o J. É uma camisa bacana, amarela, cor de esperança, e uma camisa que me dá boas lembranças. E eu trago para vocês aqui uma lembrança boa, porque eu passei em todos os concursos da PM que eu fiz, e todos esses concursos me trazem lembranças boas, assim como essa camisa. Vamos lá agora. 11ª questão do CHO 2020. Vamos ver o que se pega na questão, o que se pedia na questão, qual foi a pegadinha da questão. É uma questão que trata de Constituição da República de 1988. É direito constitucional, professor, você dá aula de direito constitucional? Não, eu dou aula de direito penal militar, Código de Processo Penal, legislação extravagante. Só que, meus amigos, eu dou pitaco aqui também na Constituição Federal. Dou. Essa questão eu sei, vou trazer o pitaco para você e te mostrar a pegadinha dela. Vamos lá. Ela diz assim: quanto à possibilidade de acumulação de cargos, preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil. Assinale
a alternativa correta em que se enquadra o militar do quadro de oficiais complementares. O que é quadro de oficiais complementares? É o QOC, é o militar que fez o CHO. Esta questão vale para você que está no CFO, preste atenção. Então, meus amigos, eu tenho que falar, eu tenho que analisar as alternativas e marcar a alternativa correta quanto à acumulação de cargos prevista na Constituição Federal. Vamos lá, meus amigos. Ela vem dizendo assim, a alternativa A: o militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanente será transferido para a reserva a qualquer tempo. Essa questão está errada. Por quê? O militar da ativa, ele não pode aceitar cargo público e ele não vai para a reserva, ele vai para a reserva não remunerada. Mas há casos que ele pode acumular. Então essa questão alternativa A está totalmente errada. O gabarito trouxe como correta a alternativa B, que diz assim: somente poderá acumular um cargo de professor. Será que é verdade? É verdade, sim, está correto. O policial militar, ele pode sim acumular um cargo de professor. Mas a Constituição Federal fala mais coisas. Essa questão está exata? A B está exata, mas nesta alternativa, a 11ª questão, cabe recurso, porque tem mais de uma resposta correta. Vem aqui para você ver. Poderá haver acumulação com cargo de profissional da saúde, caso tenha habilitação. E a D, poderá acumular com um cargo técnico-científico. Meus amigos, nós temos que estudar esta questão. Analisando o artigo 37 da Constituição da República, e também nós temos que pegar isso aqui, ó, a Emenda Constitucional 101 de 2019, porque uma está casando com a outra sobre este assunto. E se você não souber a emenda constitucional, você erra a questão. Primeiro vamos ler o artigo 37. O artigo 37 diz assim: é vedada, ou seja, é proibido, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, então nós temos uma exceção, quando houver compatibilidade de horários. Ou seja, se eu sou professor, sou militar, mas tenho compatibilidade para dar aula, eu posso dar aula. Observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que não interessa para mim aqui, eu nem trouxe. Mas vamos lá, está escrito aqui, ó, a de 2 cargos de professores. Professor, você disse que está certo quando diz somente um cargo de professor? Sim. Por que 2 cargos de professores? Porque a regra que está prevista aqui é o seguinte: se eu tenho um cargo de professor, já sou professor, eu posso acumular mais um, quer dizer que eu posso ter 2 cargos de professores. Entenderam? Logicamente, se eu sou policial militar, eu posso ter mais um cargo de professor. Então a alternativa B está correta. Aí você vem na B, de um cargo de professor com outro técnico científico, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Só que aí a gente pega a emenda constitucional. Por exemplo, a linha A do artigo 37 prevê a acumulação de 2 cargos de professor. Assim, temos um cargo de professor mais um cargo de professor, está correto? Mas o militar não é professor, então teremos que interpretar o que o Constituinte quis dizer assim. Neste caso, ou nesse caso, né, no passado, então podemos deduzir que será possível acumular um cargo de militar com outro de professor. Foi aqui que trouxe a alternativa B como correta na questão 11 do CHO. Mas na mesma linha, na área da saúde, será um cargo de militar com outro da saúde com profissão regulamentada. Então, gente, por fim, o problema maior ficou na redação do 3711. Mas podemos deduzir que a acumulação será de um cargo militar com outro técnico científico. Em qualquer caso, teremos que observar a compatibilidade de horários. Voltando na questão,
Eu acho que então, poderá haver acumulação com cargo profissional de saúde caso tenha habilitação. A alternativa C também está correta. Neste caso, meus amigos, o concurso não pode trazer duas alternativas corretas. Então, por quê? O enunciado da questão pede a alternativa correta. Mas se nós temos a alternativa B e a C como correta, nós podemos entrar então com o recurso pedindo a anulação da questão. Uma vez anulada a questão, o ponto dela será concedido a todos que fizeram o concurso. Ótimo assim? Podemos passar? Outra questão muito interessante, bem elaborada, é esta daqui. Dentre as condutas abaixo, marque aquela que não constitui crime militar. Militar da reserva distribui panfletos no interior do quartel, incitando os militares da ativa a cometerem transgressões disciplinares. Crime militar, lógico. 2 militares da ativa planejaram em comum acordo em fazer uma viagem de navio cujo prazo seria de 15 dias, no mesmo período em que estavam escalados, sem que haja qualquer dispensa de serviço. É concertares militares para cometer deserção, crime militar. O cabo Mévio deixou de levar ao conhecimento de superior informação que detinha sobre o crime ou a preparação de um motim. Todo militar que tomar conhecimento deve levar ao conhecimento. Também é crime militar aqui. Tem o crime militar previsto, então, na alternativa A, na B e na C. A B é a mais interessante, é concentrar os militares para a prática de deserção. Esse crime é interessante. Você que está fazendo CFO, preste atenção que esse crime gosta de cair em prova. O militar é surpreendido fazendo uso de bebida alcoólica durante o serviço. Espera aí, professor. Não é crime militar? Eu te pergunto, por que é crime militar então, meu amigo? Ah, professor, eu acho que é crime militar porque tem o crime de embriaguez no serviço. Ah, beleza, eu te faço uma pergunta. Toda vez que você bebeu um copo de cerveja, você ficou embriagado? Ah, professor, eu não embriago não, eu tomo 10 litrão. Pois é, meu amigo, esse que vos fala, para ficar embriagado tem que tomar pelo menos uns 3 copos. Aí eu estou tomando 1 copo de cerveja. Será que eu cometi o crime previsto no artigo 202? Vamos ler o artigo 202. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Vocês entenderam? Não basta fazer uso de bebida alcoólica para ser crime militar. Para ser crime militar, o cidadão deve estar embriagado ou apresentar-se para o serviço embriagado ou prestar o serviço estando em situação de embriaguez, estando embriagado. Então, meus amigos, se isso aqui é um copo de cerveja, eu estou fardado, morrendo de calor, tomo um copo de cerveja no quartel, durante o serviço. Eu cometi transgressão disciplinar, mas eu não cometo o crime previsto no artigo 202. Questão muito bem elaborada, parabéns para quem fez essa questão boa. 13ª questão. Essa 13ª questão já tem um fato que eu vou comentar antes. O que acontece? Eu apliquei prova do CHO e aplico outras provas da PM. Durante a aplicação da prova, a banca detectou que as alternativas estavam AB, AB. Determinou que fosse, então, transmitida uma mensagem circular informando àqueles militares que as alternativas estavam erradas, que deveria ser A, B, C, D. Pois bem, isso já foi motivo de anulação de questão. Eu não estou dizendo que vai anular a questão.
Eu estou dizendo que na forma material, na escrita da questão houve esse erro e o CRS, no momento da aplicação da prova, pediu para comunicar o fato. Agora eu vou falar da questão em si. Primeiro eu comentei sobre o AB e AB. Então o próprio CRS falou, corrige A, B, C e D. Se você é candidato e se sentiu lesado, você tem o direito de solicitar o recurso, impetrar o recurso. Se vai ser ou não aceito o recurso, isso não sou eu, professor, que vou te falar. Isso é material, eu não posso dar pitaco sobre questão material mesmo, porque o CRS avisou durante a prova. Beleza? Vamos lá. É uma questão que você tem que ter muito raciocínio na hora de fazer. Porque ela traz 4 enunciados e não te fala assim, o 1 está certo, o 2 está certo, o 3 está certo. Ela fica te jogando, há apenas uma alternativa correta, há apenas uma incorreta. Esse tipo de questão costuma embaralhar a cabeça da pessoa que não está muito bem preparada para fazer a prova. Vamos ler os enunciados e vamos ver se confere se é verdade. Tomar medidas necessárias de proteção a peritos, vamos lá, conforme prescrito no Código de Processo Penal, são atribuições do encarregado do inquérito. 1. Tomar medidas necessárias de proteção ao perito, se for o caso. Sim. Inclusive fazer a segurança do perito, a não ser que essa segurança seja dispensada. Então, o enunciado 1 está correto. 2. Determinar a avaliação e identificação da coisa a qual houve indébita apropriação. Sim. Correto. Efetuar a prisão do infrator, apenas se não tiver realizada. Esse inciso 4 é de uma maldade tamanha. Mas está correto, meu amigo, não inventa moda. Porque teve gente que viajou falando isso aqui, ó. Combinando o artigo 12 com o artigo 244 do Código de Processo Penal e falando que aquele inciso está errado. Vamos ler aqui para ver, ó. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a que se refere o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 10, se possível, o que o encarregado tem que fazer? O presidente da PF, dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado das coisas, apreender os instrumentos. Olha aqui o artigo C, efetuar a prisão do infrator, observado o artigo 244. O que fala o artigo 244? Considera-se em flagrante quem está cometendo o crime, quem acaba de cometê-lo, quem é perseguido logo após o fato delituoso, ou quem é encontrado logo após com objetos ou papéis que o façam presumir a sua participação no crime. Beleza, essas aqui são as hipóteses de flagrante. Tem flagrante impróprio, flagrante presumido, foda-se as hipóteses. Eu não estou dando aula das hipóteses de flagrante, eu estou analisando a questão. Então você há de convir comigo que você, encarregado, presidente de uma PF, só vai prender alguém que não esteja preso? É claro, meu amigo. Como que eu vou prender alguém que já foi me entregue e preso? Me fala essa aí, tem jeito? Então está escrito aqui, ó, efetuar a prisão do infrator apenas se não tiver sido realizada. É claro, ué. Se a prisão já foi realizada, eu vou ouvir o condutor da prisão. Agora, eu, diante do cometimento de crime, e fui delegado pelo comandante da unidade para ser o presidente do auto de prisão em flagrante, detectei uma circunstância de flagrante prevista no artigo 244, cujo autor não foi preso. Eu vou dar-lhe voz de prisão, vou prender esse autor. Agora, se esse autor já foi preso, não tem como eu prender. Então, o inciso 3, efetuar a prisão do infrator apenas se não tiver sido realizada, está correto. É a interpretação da norma. E parabéns, quem fez de uma maldade tamanha. Mas é aquilo que eu falei. Pare com decoreba, só decoreba não nos leva mais à aprovação, tem que ter interpretação. Nós temos que ler a norma de maneira
interpretativa. Nós temos que saber interpretar o que o artigo diz, aquilo que a matéria te fala. A matéria que eu digo, aquilo que está sendo discutido. Então vamos à última opção. Proceder a buscas e apreensões? Correto. Então, meus amigos, eu falei que as 4 opções estão corretas. Então, após analisar as assertativas acima, marque a opção correta. Apenas uma alternativa está correta? Não, as 4 estão corretas. Todas as alternativas são corretas? Sim. Apenas 2 são corretas? De jeito nenhum. Apenas 3 são corretas? Aqui, muita gente marcou essa alternativa, que na verdade é a letra D, alegando que o inciso 3, o enunciado 3 estaria errado. Quem marcou isso vai tentar alegar que isso aqui está errado. Pode ser discutido no recurso? Pode. Eu, como professor, não estou proibindo você de entrar com recurso, não, meu amigo. Se você acha que tem que fazer o recurso, faça. Faça bem fundamentado, que o CRS pode sim aceitar o seu recurso. Faça o seu recurso, é direito seu. É aquele velho ditado, não, eu já tenho. Mas eu, como professor, eu tenho que te mostrar o que a questão trouxe. Mesmo porque você que está me assistindo, pode estar assistindo essa aula, para quê? Para aprender as pegadinhas para a prova do CFO que você vai fazer. Para a prova do CFS, para a prova do EAP. Então eu estou mostrando para você como se comportar diante de uma questão de um nível um pouco mais difícil. Então a alternativa correta é a letra B, assim como trouxe o gabarito. 14ª questão. É uma questão que traz um crime militar por conexão. Porque esta questão, ela trouxe um misto da Lei 9.455, que é de tortura, mais o artigo 9º do Código Penal Militar. Olha só o que diz a alternativa A. 14ª, primeiro. Em relação à Lei 9.455, primeiro tem que ler o enunciado, né, ô tapado? Esse professor está tapado demais, ô professor tapado, senhor. Ele vai querer responder sem ler a porra do enunciado. Me ajuda aí. Vamos lá. Em relação à Lei 9.455, que define os crimes de tortura, e considerando os preceitos do Código Penal Militar, olha a pegadinha, pegadinha do malandro, marque a alternativa correta. Vamos analisar as alternativas então. Lógico que você já percebeu que eu trouxe de vermelho, a alternativa está correta. Então, neste caso aqui, a alternativa A é a resposta à questão? Sim, mas eu vou explicar. O militar da reserva, em lugar sujeito à administração militar. Um militar da reserva em lugar sujeito à administração militar. Concorda comigo que é o artigo 9º, inciso 3? É. Que praticar o crime de tortura contra um candidato a ingresso na corporação militar. Você concorda comigo que o inciso 3 do artigo 9º traz as hipóteses de crimes militares praticados por civis, por militares da reserva ou reformado? Sim, mas agora você vai ter que ver um negócio comigo. Está escrito aqui, não será julgado pela Justiça Militar Estadual. Sabe por que não será julgado? Porque neste caso aqui, embora esteja te induzindo a entrar no artigo 9º, inciso 3, militar da reserva não comete crime militar contra civil no interior do quartel. Façamos então a leitura do inciso 3. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, ou por civil contra as instituições militares, considerando-os como tais, não só os do inciso 1, como os do inciso 2, no seguinte caso: contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Teve esse caso? Não. O militar da reserva foi lá e folgou com sentinela? Não. E quebrou alguma coisa do quartel? Não. Em lugar sujeito à administração militar contra militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de sua função, ou contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras,
ou ainda que fora do lugar sujeito de administração, contra militar em função de natureza militar. Não se enquadra na questão, porque a questão diz no interior do quartel. Meus amigos, preste atenção, militar da reserva não pratica crime militar contra civil no interior do quartel, a não ser que esse civil seja funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar. A questão diz o seguinte: a questão diz que ele pratica um crime de tortura contra um candidato a ingresso na corporação militar. Então, meus amigos, é um civil que foi lá fazer uma matrícula, foi lá fazer uma inscrição. Não se trata de militar e muito menos de funcionário da administração militar ou da justiça militar que seja, do Ministério Militar também. Então, a alternativa está totalmente correta, porque esse crime aqui não será julgado na justiça comum. Tentou te induzir que seria um crime militar por extensão, mas quando nós analisamos o artigo 9º do CPM, que é uma condição para que o crime se torne militar, nós descobrimos que não se aplica o Código Militar ao caso. Então vai ser julgado pela justiça comum. Entendido? Alternativa B. O militar estadual da ativa, estando de folga em local ermo, que praticar crime de tortura, considerando as atualizações do Código Penal Militar, será julgado pela Justiça Militar? Claro que não. Para ser julgado pela Justiça Militar, a conduta do militar deve se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 9º. Apenas agente público pode ser sujeito ativo no crime de tortura? Lógico que não, meus amigos. Nós temos o pai que pode ser preso por tortura contra o filho, contra a esposa. Eu posso ser preso por tortura por qualquer outra ação minha no mundo civil contra a pessoa qualquer. A tortura não é crime próprio. Tortura aceita qualquer sujeito, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Apenas o agente pode ser sujeito ativo. Então, agente público? Não. O agente público, autor de crime de tortura, tem a pena aumentada em 1/3. Aí você tem que ser esperto com essas pegadinhas de prova. Para configurar o crime de tortura, basta que o agente constranja alguém com violência ou grave ameaça com a finalidade de obter informações? Não. Constranger alguém causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter. É assim que começa o artigo lá da Lei 9.455. Não tem aqui. Cadê o que eu acabei de dizer? Só está aqui: constranger alguém com violência ou grave ameaça. Não tem causando sofrimento físico ou mental, nem as demais nuances previstas no artigo. Então, meus amigos, a alternativa correta é a alternativa A da questão 14. Questão boa, que trouxe para nós o artigo 9º do Código Penal Militar e trouxe a Lei 9.455. Então vamos viajar para mais uma questão, a 15ª questão. Essa questão ficou muito fácil de responder. Essa questão sim é decoreba. Ainda há questões de decoreba, professor? Claro que há! Tem que haver questão de decoreba numa prova. O que não pode acontecer é uma prova ser 100% decoreba. Lógico que num universo de 40 questões, tem que ter algumas questões de decoreba também. Mas a prova por completo, não pode ser decoreba, tem que ser interpretativa, tem que ser contextualizada, porque assim beneficia você que está me assistindo, beneficia você que estuda, você que veio aqui para o cursinho Fátima Soares para arrebentar na prova. Não é para brincar de fazer prova, não. Aqui ninguém brinca de dar aula e não deixo você brincar de fazer prova. Vamos lá. Nos termos da Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade, que o professor Tenente Brito traz nas aulas e muito bem, dá aula muito bem, meu chegado.
dispõe sobre os crimes de autoridade, marque a alternativa correta. Constitui crime de abuso de autoridade fotografar o conduzido com a finalidade de alimentar bancos de dados da Polícia Militar? Não. A lei de abuso de autoridade admite que seja aplicado no que couber dispositivos da lei 9.099. Meu amigo, é só você lembrar do artigo 39. Vejamos aqui no rodapé do slide. Aqui não, estou ficando doido, estou apontando para a câmera, é lá, ó. Olha aqui. Aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, e da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Compreendido, meus amigos? Preciso continuar a questão? Não, é decoreba. Aqui bastava conhecimento mesmo de decoreba. Considerando disposições da Lei 10.826, é o Estatuto do Desarmamento, marque a alternativa correta. Disparar arma de fogo, mesmo em local isolado e não habitado, constitui crime capturado. Não. O disparo de arma de fogo, que a questão alternativa A tentou trazer para vocês, deve ser em local habitado ou em direção a este local. Se você está em local não habitado e em local ermo, ou seja, em local isolado, que não tem ninguém, não constitui o crime de disparo de arma de fogo. Aí se eu disparar em via pública, aí não, meu amigo, aí é crime previsto na Lei 10.826. Conforme precisões do Decreto 9.847, o militar estadual, para adquirir arma de fogo, deverá ter, entre outros, comprovar capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. O militar não precisa de comprovar capacidade técnica. A C, de forma geral, o porte de arma no Brasil é proibido? Sim, meus amigos. A alternativa é super correta. Por quê? É uma questão de interpretação. Se a lei traz, para comprar a arma de fogo deverá ter X ano, ser de tal profissão, ser sitiante. Se você tem condições a serem impostas, a serem respeitadas, as condições foram impostas e você tem que respeitar, você tem que se enquadrar em condições para poder comprar uma arma de fogo, quer dizer o seguinte: de forma geral, o porte de arma de fogo é proibido, a não ser que você esteja enquadrado dentro de alguma hipótese que pode te dar o porte de arma. Ah, eu sou proprietário de uma grande empresa, eu saio com dinheiro todos os dias, eu posso ter um porte de arma? Sim, mas desde que você respeite e desde que você possua os critérios objetivos que a lei determina. Então, resumindo, uma interpretação deve ser feita da lei para provar para você que a questão C está totalmente correta, porque de forma geral o porte de arma é sim proibido no Brasil. Entendido? Então a questão 16 está totalmente correta. Meus amigos, a questão 17 trouxe a lei Maria da Penha, a lei 11.340. A questão teve uma particularidade que foi muito reclamada por alguns alunos, me mandaram WhatsApp, me mandaram mensagem falando: professor, a prova foi demasiadamente grande. A prova tinha muito texto. Realmente, algumas questões estavam com enunciados grandes. Tinha muita coisa escrita, sim. Essa da Maria da Penha mesmo tem bastante coisa escrita, mas não estava difícil para você achar a questão.
não estava difícil para você achar a resposta correta na questão. Vamos ver. Considera-se violência doméstica e familiar a agressão física de uma dona de casa a uma enteada que tem por hábito passar as férias escolares com o pai e a madrasta. A agressão ocorreu no interior da residência da madrasta. Vamos continuar lendo. Aquele que por ação, omissão, causal lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos ao serviço de saúde prestado para o total tratamento das vítimas em situação doméstica e familiar. Em se tratando de autor de violência doméstica, o policial militar, ao ser aplicada ao agressor medida proibitiva de urgência, suspensão de posse ou restrição de porte de armas, cabendo ao superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sendo condicionada a comunicação do juiz à instituição. Agora vamos na última. Configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero em que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial a qualquer que seja a vítima. Preste atenção numa coisa. Os 3 enunciados 1, 2, 3 estão corretos. Qual que foi a deixa do enunciado 4 para que você percebesse que está errado o enunciado? Aqui, ó. Configura violência doméstica familiar qualquer ação ou ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Até aqui, meu amigo, tudo está correto. Mas olha aqui. Qualquer que seja a vítima. Não é qualquer que seja a vítima. A Lei 11.340, ela preserva a vítima, a mulher, em relações familiares, no seio da família. Algumas coisas vocês têm que lembrar, principalmente você que vai fazer prova ainda. A Lei Maria da Penha, ela vai proteger a mulher. Não custa nada a gente dar uma revisão, não é isso? Então vamos lá, é qualquer pessoa? Não. Primeira coisa, eu tenho que ter em mente que é a mulher que é protegida pela Lei Maria da Penha. Aí ela independe de algumas coisas. Primeira delas, independe de coabitação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, se eu namoro com uma fulana há X tempo, independentemente se eu moro ou não com ela, mas há uma relação de afeto entre eu e esta pessoa, eu quero dizer que há sim previsão da Lei Maria da Penha me pegar se eu for autor de crime. Porque independe de coabitação. É o caso da madrasta com a filha. Independe de coabitação. Outra coisa que não vai ter relação é que há previsão na lei também que independe de orientação sexual. Eu estou dizendo que numa relação homoafetiva em que moram 2 mulheres, as 2 mulheres, independe se uma é sujeito ativo ou passivo na relação sexual, não importa. Não importa qual das 2 gosta mais de mulher ou menos de mulher, isso não cabe a mim. Ah, mas uma parece homem e a outra parece mulher. E a que parece homem apanhou. Ela pode apanhar porque ela parece homem. Uma ova. Nenhuma das 2 pode. A mulher pode sim parecer, pode estar, vestir como homem. Foda-se, ela gosta. Deixa ela andar do jeito que ela quer. Isso não lhe dá direito de apanhar de outra mulher, ir lá e agredi-la, mesmo numa relação homoafetiva. Então independe de orientação sexual, independe de coabitação, mas não é qualquer pessoa. Então qualquer que seja a vítima fez com que o enunciado 4 estivesse errado. E aí a resposta vem na alternativa A, que é apenas uma assertiva está incorreta. Vamos para a 18ª questão. Há uma coisa que eu achei interessante na prova. Por coincidência, as questões de VOF bateu mais de uma VVFF. Aí o aluno, o candidato,
vê isso e fala assim: ah, não, essa coincidência aqui é pegadinha, não vou marcar não. Então quer dizer, meu amigo, se você fizer uma prova que as 40 alternativas corretas, as 40 questões, cuja você tem que marcar a alternativa correta, as 40 forem a alternativa A, você não vai marcar? Você vai achar que é pegadinha? Ah, coincidiu mais de um VOF, CVV, FF. E você não vai marcar porque coincidiu? Para com essa idiotice. Isso é dica de professor que não sabe o que está falando. Foda-se coincidir. Pode coincidir 50 questões A seguidas. Se tiver correto, você marca. Beleza? Então vamos lá. Marque VOF, depois marca a alternativa que tem a correspondência correta. É isento de pena o agente que, em razão da dependência da droga, era ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determiná-lo de acordo com esse entendimento? Sim, está verdade. Está igualzinho na lei. Olha essa aqui que eu gostei. O major QOS do quadro oficial de saúde, de plantão lá no HPM, devido ao coronavírus, prescreveu culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, segundo o tenente CPU do 66. Ele comete crime militar, meu amigo? Comete. Sabe por que comete crime militar? Porque ele comete um crime militar. Olha a pegadinha, pegadinha, pegadinha. Olha a pegadinha do crime militar por extensão. O que eu fiz? Eu fiz merda aqui e tal. Oh, desculpa, gente, eu apertei um negócio aqui, fui lá para a 10ª, nem sei que questão que eu fui parar. Eu estou na 18ª questão. Sabe por que comete crime militar? É pegadinha do malandro, meu amigo. Tem um crime militar por extensão aqui? Tem. Vamos ver por quê? Porque o major QOS é militar da ativa. O tenente é militar da ativa. Então, de acordo com o artigo 9º, inciso 2A, já é crime militar. Militar da ativa contra militar da ativa. Já é. Mas também o major da ativa trabalha dentro do HPM, sob a administração militar. É um quartel, o HPM é um quartel, também seria crime militar. E por que é crime militar por extensão? Porque o Código Penal Militar agora prevê que qualquer crime, preste atenção, nós não temos contravenção penal militar, não, porque lá fala os crimes definidos em lei. Contravenção não, mas qualquer crime cometido por militar, e se você analisar o artigo 9º e se enquadrar no artigo 9º, é um crime militar por extensão. Então, meus amigos, ele comete sim crime militar por extensão, quando ele prescreve a droga ao tenente, mesmo que culposamente. Então é uma conduta que você vai tipificar com a lei 11.343, combinada com o artigo 9º do Código Penal Militar. Aquele que conduzia embarcação ou aeronave após consumo de drogas, independentemente de ter tido a capacidade alterada, comete crime. Não, tem que ter a capacidade alterada. Olha só, gente, essa daqui, se você errar, meu amigo, se você for meu aluno, errar uma questão dessa no CFO, no CFS, no CFSD, ou em qualquer questão do mundo, eu mato você, meu amigo, eu te xingo todo. Olha só, para determinar se a droga é para consumo próprio, a quantidade apreendida é irrelevante. Irrelevante com a ova, é claro que é relevante. Então vou prender um caminhão de droga e o cara vai falar assim: não, isso aqui é para meu uso. Ah, tá, você vai usar 1 tonelada de maconha, então. Claro que é relevante. Pegadinha na palavra. Então a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a 19ª. Considerando disposições constitucionais e legais vigentes, marque a alternativa correta. Essa questão também é letra de lei, você tem que saber. A alternativa correta é a letra C, que diz assim: a competência para a proposta de criação da Justiça Militar nos Estados é exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal de Justiça, quer dizer. E aonde que fala que é competência do Tribunal de Justiça? Aqui, meu amigo, ó, dentro da Constituição Federal, no seu artigo 125, parágrafo 3º. O parágrafo 4º
traz a competência da Justiça Militar Estadual. E o parágrafo 3º fala quando é que pode ter uma Justiça Militar Estadual. Então, CD25, parágrafo 3º diz assim: a lei estadual poderá criar mediante proposta do Tribunal de Justiça. Está vendo? Quem que vai exercer de forma exclusiva a competência de proposta, de propor? O Tribunal de Justiça, está escrito na lei, artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, olha lá, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. E é uma questão, então, que você tinha que demonstrar conhecimento de Constituição Federal para que você pudesse responder. Mais uma questão, está acabando, não vou comentar a prova toda, mesmo porque eu não sei comentar a língua portuguesa. Eu não sei a interpretação de texto. Me ajuda aí, né, professor? Vamos lá. Considerando as disposições do Código Penal Militar, analise alternativas abaixo e marca correta. Essa questão tem uma pegadinha assim, ó, pegadinha do caramba. Eu ensinei ela para o meu auxiliar, para o sargento Jonas, um dia antes da prova. Olha, está escrito aqui, ó. Todo crime doloso contra a vida de civil praticado por militar será de competência do Tribunal do Júri? Não. Não. A lei fala que os crimes dolosos contra a vida de civil serão de competência da Justiça, serão de competência do Tribunal do Júri. Os crimes dolosos contra a vida de civil. Mas nós temos exceções, meus amigos. Não são todos os crimes contra a vida de civil que vai ser de competência do Tribunal do Júri. Sabe por quê? Os crimes praticados por militares das Forças Armadas, eles serão julgados pela Justiça Militar, pelo Tribunal de Justiça da União, pela Justiça Militar da União, e lá não tem Tribunal do Júri. Beleza? Então, pegadinha de prova que realmente veio para quem não se preocupa em ler novidade. Isso não é tão velho, não. Isso é novo. Isso é recente. Professor que fica marcando passo, que não ensina coisa nova, faz aluno errar questão. Eu, aqui no Fátima Soares, eu leio todo dia, eu estudo todo dia para dar uma aula boa para você, meu amigo. Se você está me assistindo no YouTube, se baixou minha aula, sei lá onde for, vem aqui para o cursinho comigo, vem para o Fátima Soares, porque aqui o professor é bom. Se for ruim, vai embora. Se for meia boca, nem aqui entra. No crime de lesão corporal, o juiz não tem competência para considerar a infração como disciplinar. Quem disse isso? Você está ficando doido? É claro que o juiz pode considerar a infração disciplinar. Se não for o juiz, quem é que vai considerar? Nos crimes contra a honra de direito penal, só admite exceção da verdade. No crime de calúnia? Não. Difamação também. O primeiro, essa questão trouxe, meu amigo, uma discussão do caramba nessa questão. Porque está escrito aqui, ó. O primeiro sargento Tício, que critica indevidamente ato superior que visava garantir a ordem pública, comete crime militar. Ele comete crime de crítica indevida. Mas professor, o artigo 166 traz a redação que deveria publicar o militar assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou a segunda parte do artigo, criticar publicamente ato seu superior, assunto atinente de disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Professor, a questão só trouxe o seguinte: Tício critica indevidamente ato superior. Não tem publicidade. Meu amigo, eu não estou ensinando regra de língua portuguesa para você, não. Se você quer derrubar a questão com base no Aurélio, boa sorte, faça seu recurso, é direito seu. Mas em direito penal militar, não tem que sair daí publicando em Facebook um monte de coisa, no jornal e um monte de coisa, não, meu amigo. O simples fato de você fazer uma crítica a se tornar pública, mais de uma pessoa saber, é o crime de crítica indevida previsto no artigo 166.
Ah, professor, você está viajando? Não estou viajando não, meu amigo. O crime do artigo 166 não precisa de fazer essa publicação que o povo imagina que publicar é sair na primeira página do jornal, sair na televisão. Não é isso. Então Tício cometeu sim o crime militar. Agora, se você quer discutir a parte de língua portuguesa, boa sorte, vá lá, faça seu recurso. Eu, como professor, não posso falar que a questão está errada como professor de direito penal. Mas talvez você ache a brecha na língua portuguesa e consegue derrubar a questão. Direito seu, mas eu entendo que a questão está correta. Aí um amigo meu falou assim, e se fosse militar da reserva? A questão não trouxe se o Tício era PM da ativa ou da reserva. Tanto faz. Crítica indevida, o militar da reserva também comete, porque é um crime contra a ordem administrativa. Então foda-se se ele é da ativa ou da reserva, ele cometeu o crime de crítica indevida. Vamos lá, questão 24. De acordo com a instrução de corregedoria número 01, essa questão aqui, meu amigo do CFO pode ir embora. Tchau para você. Volta só no finalzinho que eu vou te dar a dica de prova. Vai embora. Isso aqui não cai no CFO, cai no CFS, cai no EAP. Fique esperto para você do EAP. O militar ao comparecer em unidade militar ou na justiça para ser inquirido como testemunha ou vítima, investigado ou acusado, deverá estar com o uniforme da atividade, mesmo estando de folga. Lógico. Ah, professor, mas lá não fala. Lá não tem o termo mesmo estando de folga. Meu amigo, é interpretação. Se a instrução de corregedoria fala, a instrução de corregedoria fala assim: o militar que comparecer em unidade militar ou na justiça deverá estar com o uniforme, a ato de serviço, deverá estar com o uniforme de atividade. É claro, se ele deve estar fardado, é lógico que independe se você está de folga ou não. Você está de férias, você está trabalhando, em qualquer ação ele deve apresentar dessa forma. Então é uma questão de interpretação, meu amigo. Você não vai achar isso aqui o mesmo estando de folga. Não tem isso na norma. Isso aqui é uma elipse, é uma figura de linguagem que você vai ter que utilizar numa questão de direito, numa questão da instrução de corregedoria. Nem tudo o que está dizendo numa questão tem que estar escrito na lei. Isso cabe a você, como candidato, interpretar, trazer para você o que a doutrina, o que a lei trouxe como informação. Se eu estiver errado, pergunto para a Fátima se é elipse mesmo. Eu acho que é uma elipse. Depois vocês perguntam para ela lá, que não é minha praia não. Ela veio aqui acompanhar minha aula. É elipse quando não está escrito e você tem que entender o que não está escrito na... Aí a Fátima já falou, tá certinho, viu? Está subentendido a informação. Ou seja, está escrito na sua mente, você tem que aprender. Prestou? Tá ligado? Então vamos lá. Olha o que diz o artigo 46 da instrução de corregedoria. Confere comigo se eu não estou certo. Na apresentação às unidades militares, o militar notificado, requisitado como testemunha ou vítima, investigado ou acusado, preso ou não, deverá comparecer com o uniforme da atividade. Meu amigo, tem que estar escrito que ele deve estar de folga ou não? Claro que não precisa estar escrito. E agora olha o inciso 2. Na apresentação à justiça, requisitado como réu, testemunha ou vítima, deverá o militar apresentar-se com o uniforme da atividade. Então, isso confirmou que o enunciado da alternativa A da questão 24 está perfeitamente correto, de acordo com a instrução de corregedoria 01 da instrução de corregedoria 01/2014. Vamos então para a questão 26, outra questão de decoreba. Nós tivemos poucas questões de decoreba nessa prova. Vocês viram aqui que eu mostrei somente duas, essa aqui é a terceira. De acordo com a resolução 4320/2014, que regulamenta o direito de acesso à informação no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, cabe ao comandante, diretor ou chefe da unidade competente para tratamento da informação solicitada, conceder o acesso a ela. Em caso de indisponibilidade da informação, começou a pegadinha aqui que você tem que saber. A unidade demandada deverá comunicar formalmente, por meio físico ou eletrônico, a data, o local e o modo como o solicitante poderá realizar a consulta,
a reprodução ou obtenção de informação e indicar as razões de fato de direito da recusa, total ou parcial, ao acesso requerido. Essas providências deverão se dar em prazo não superior a 20 dias. Aqui nós temos uma decoreba, porque o artigo 14 da resolução diz o seguinte: em caso de indisponibilidade da informação, lá no seu parágrafo 1º, fala assim: a unidade demandada deverá em prazo não superior a 20 dias. Então aqui era uma questão sim de decoreba e não cabe mais comentários, porque 10 dias, 5 dias, 20 dias, 10 dias, ou seja, era você acertar aquilo que você tinha que decorar. A questão 27 é a última questão que eu vou trazer e para mim foi a questão mais difícil da prova. Esta questão eu vou ter que mostrar para vocês mais de um artigo para você entender como que nós chegaríamos a essa resposta. Olha só, de acordo com a resolução conjunta 4338, que dispõe sobre os parâmetros para declaração de ação legítima militares, marque a alternativa correta. Eu já vou direto na correta e vou te explicar como você vai chegar nela, que as de cima aqui, depois você analisa na sua casa aí e você vê o que está errado. Vamos lá. Expedido o ato na qual a autoridade competente deixa de se manifestar acerca da legitimidade da ação do militar, tendo em vista a inexistência, grifa nisso aí, grifa isso aí, inexistência de elementos necessários ao convencimento desta autoridade, caso surjam novas provas, esse mesmo ato poderá ser revisto para legitimidade ou ilegitimidade da ação do militar, contudo, apenas pelo corregedor ou autoridade superior. Professor, eu não entendi nada, onde isso está escrito? Essa era uma das questões do final da prova. Sim, daqui a pouco eu vou trazer uma dica para você, como que você faz questão difícil na hora da prova. Vamos lá. O artigo 6º da presente resolução diz assim: o ato administrativo que declarar a legitimidade da ação produzirá os seus efeitos a partir da data da sua publicação. Por enquanto não tem nada a ver para mim, para a questão. Quer dizer o seguinte, que eu pedi hoje e foi publicado em X dia, vai valer após a sua publicação. Os efeitos vão valer após a publicação. A prova não me perguntava isso. Agora vem, ó. Quando a declaração se der em decorrência de requerimento militar, o ato terá seus efeitos a partir da data da protocolização do pleito junto à administração. Quer dizer o seguinte, por enquanto só estou explicando o que a resolução traz. A primeira hipótese é o seguinte: a própria administração viu o seu erro, vai passar a valer a partir da publicação. O parágrafo 1º diz o seguinte: se você, militar, viu o erro e foi lá, fez o pedido, fez o protocolo desse pedido, a partir da data que você fez o protocolo, os efeitos vão valer se a ação for considerada válida. Agora o parágrafo 2º. Para fins de suprir eventual contradição, omissão, ausência de ato ou obscuridade em relação à manifestação acerca da legitimidade da ação, poderá, olha aqui, ó, a autoridade conferir ao ato o efeito retroativo, desde devidamente motivado e respeitado o prazo de 5 anos, contados da data do conhecimento pela administração. E o parágrafo 3º é a prova. A autoridade que se refere ao parágrafo anterior será o corregedor, está aqui, ó, da respectiva instituição ou autoridade militar superior a ele, quando for o caso, a quem a documentação será remetida devidamente instruída e com ofício motivado sob o mérito da ação do comandante do militar envolvido. Aí eu tenho que conjugar esse parágrafo 3º com o artigo 7º. O ato de declaração de legitimidade de ação que contenha motivação e fundamentação inadequada e legal, ou aqui, ó, olha a questão da prova, ou caso surjam novas provas, poderá ser revogado ou anulado somente por autoridade militar superior àquela que proferiu. Então, se eu for lá na questão agora, aqui a questão diz o seguinte: expedido o ato na qual a autoridade competente deixa de se manifestar acerca da legitimidade da ação, tendo em vista a inexistência de elementos necessários ao convencimento dessa autoridade. Caso surjam novas provas, ao parágrafo 3º, esse mesmo ato poderá ser revisto para a legitimidade ou ilegitimidade da ação do militar, contudo, apenas pelo
corregedor ou autoridade superior. Está aqui, como eu disse, no parágrafo 3º e no artigo 7º. Então, meus amigos, essa questão foi uma questão que você tinha que ter um conhecimento maior da matéria discutida. Ah, professor, mas todas as questões foram assim? Não. Vou te dar uma dica agora de como fazer prova. Quando você vai fazer uma prova, se você depara com uma questão grande dessa e você não tem certeza e está com dificuldade para responder a questão, faz o seguinte, meu amigo, ganha tempo. Pula essa questão, marca lá não resolvida e vai fazer as questões mais fáceis. Não fica perdendo tempo com uma questão difícil, porque você cansa sua mente, você perde raciocínio e na hora que você chegar na questão fácil, pode acontecer duas coisas. Primeira delas, a mais grave, que eu vi acontecer aplicando prova, faltar tempo para você responder. Aí, por falta de tempo, você erra uma questão que você sabia, uma questão fácil. Ou você está tão cansado que você não consegue ver a resposta na questão. E a questão é de graça, atrás da resposta, mas você não consegue enxergar porque você gastou tempo em questão difícil. Então, para fechar a aula, aquilo que eu sempre venho dizendo, melhor que saber 100% do conteúdo de uma prova, é você saber fazer prova. Eu já disse, eu conheço candidatos que sabiam 70%, 80% do conteúdo, mas eles sabem fazer prova. Saber fazer prova, meus amigos, é resolver bastante exercício. Entra no nosso site, compra o caderno de exercício, resolve exercício. Vê quanto tempo você gasta em cada questão. Vai controlando o seu tempo e faz esse bizu que eu te falei. Abre o caderno de prova, a questão é fácil? Responda. A questão é difícil? Pula, vai para a próxima. Eu apliquei prova numa sala que uma menina deixou 3 questões sem fazer, porque chegou no final da prova, ela não teve condições, não teve tempo de resolver a questão. Isso aconteceu no EAP. E aconteceu agora na prova do CFO, a menina ficou lá rascunhando a redação, rascunhando, e não teve prazo de passar a redação para a prova definitiva. Então você, candidato, tem que administrar seu tempo. Você tem que se preparar para fazer a prova, preparar com a absorção de conhecimentos, estudando e também para fazer a prova. Beleza? Você que gostou dessa aula, entra no nosso site, adquira um dos nossos cursos e seja mais um aluno de sucesso aqui no curso Fátima Soares. Um abraço e até mais. Beijo para você, Fátima. Hã? Ah, não, é porque eu falei durante a aula.